Bom dia, boa tarde, boa noite, aí a depender do horário que você estiver assistindo. Olha só, essa aula de hoje, ela é mais uma à distância, dedicada para os alunos do oitavo ano da Escola Dom Avelar Brandão Vilela, Escola Municipal, povoado de Terra Branca, em Riachão do Jacuípe. Então, a gente que está vivendo esse momento, nós, o Brasil inteiro, o mundo, esse momento de pandemia, nós temos que, para continuar os trabalhos, continuar os aprendizados, a gente usar de recursos como esse para incentivarmos o estudo, fazer a nossa parte também. Enquanto isso, cada aluno fazer a sua também. Então, isso aqui faz parte de mais uma aula à distância. Na aula de hoje, é uma aula de redação, disciplina de redação, dedicada para o oitavo ano. O nosso tema é o tema inicial, ao qual nós começamos, temos alguns dias, que é exatamente a entrevista. Então vamos começar aqui com o nosso slide. A gente até já começamos. Vocês fizeram uma pesquisa, eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa semana passada com um especialista falando sobre o coronavírus, né? Coronavírus, a Covid-19, essa situação de pandemia. E vocês fizeram e colocaram no caderno. Na sala de aula também nós começamos fazendo um esquema, mas não deu tempo, e aí vai terminar hoje. Então vamos começar com o nosso conteúdo, entrevista. Esse aqui é o esquema ao qual estou falando. Vamos lá aqui para a gente entender o que é uma entrevista. Primeiramente, vamos usar aqui o nosso apontador. Entrevista. Quais são as características de uma entrevista? O gênero, ele é expositivo. Gênero expositivo é por conta de quê? Em que terá informações em que são informações diretas, é uma exposição daquilo que está se perguntando, né? Vai ter um tema, vai ter um conteúdo. Por isso que o gênero ele é expositivo. Ele também é originalmente oral, mas veja só, nem toda entrevista é oral. A entrevista, ela pode ser tanto oral quanto escrita. Então, vocês vão estar observando o seguinte, que no caso de uma partida de futebol, os repórteres, ali entrevista oral, é uma coletiva de imprensa, quando você vai entrevistar um ator, um autor e por aí vai, são entrevistas orais. Mas também algumas entrevistas elas podem ser escritas, apesar que não é tão comum, mas ela pode existir, a entrevista escrita. Além disso, ela vai ter uma sequência de perguntas e respostas, é a base da entrevista, né? Tem a pergunta, quem faz a pergunta é o entrevistador, e as respostas quem vão dar é o entrevistado. Então, isso aqui são as principais características do gênero entrevista. Uma entrevista ela pode ser também tanto individual quanto coletiva. Individual é quando tem apenas um entrevistador e um entrevistado. Já a coletiva, ela pode ter vários entrevistadores para um entrevistado, ou ao contrário, vários entrevistados e apenas um entrevistador, apesar que não é tão comum. As mais comuns é um e um, entrevistado e entrevistador, ou a coletiva de imprensa, onde tem vários jornalistas questionando uma pessoa, duas ou três. Então, a maioria, assim, as entrevistas ela podem ser coletivas também. O público-alvo, que vamos pegar aqui a sequência do esquema, o público-alvo, assim, é a todos os públicos, como vocês estão vendo aí na escrita, todos os públicos, mas vai depender do tipo de entrevista, o objetivo dela e o assunto que é tratado. Por exemplo, um adulto dificilmente ele vai se sentir interessado por uma entrevista em que o conteúdo seja infantil, ou uma criança também não vai se sentir atraído por uma entrevista que seja de um conteúdo adulto, ou um adolescente também não vai sentir interesse em uma entrevista que seja entrevista infantil, né, na maioria dos casos.
Então, ela é uma entrevista para todos os públicos, mas o assunto da entrevista, o assunto tratado, é que não será para todos os públicos. Para que serve a entrevista? O objetivo dela: obter informações de especialistas sobre um assunto. Por isso que eu já pedi para vocês, na semana anterior, pesquisarem uma entrevista com o tema da atualidade que estamos passando. Então já é o objetivo daquela entrevista que vocês pesquisaram foi trazer informações de especialistas sobre o tema coronavírus. Então essas aqui são as principais características do gênero entrevista. Esse símbolo significa que é para vocês copiarem esse esquema no caderno. Vocês já começaram, na aula passada vocês já começaram, mas não deu tempo. E vocês vão terminar de fazer essa cópia no caderno. A parte mais teórica aqui. A entrevista é um gênero originalmente oral, já vimos isso, né? Ela é predominantemente expositiva e de forma geral. Agora, essa parte aqui é que é um acréscimo. Ó. De forma geral, ela apresenta, isso aqui é importante, uma linha fina e uma introdução, contextualizando o leitor sobre o assunto e o entrevistado. Olha só. Essa parte aqui dá o nome de linha fina. Linha fina ou introdução, ou então as duas coisas. Então o que é isso? Nessa linha fina, porque vai ter o título da entrevista. Depois do título, algumas pessoas querem colocar logo perguntas e respostas, e não é assim. Antes de perguntas e respostas, após o título no caso, e antes de pergunta e resposta, tem que ter um parágrafo. Esse parágrafo dá o nome de linha fina. Ou então se quiser colocar algo maior, aí vai ser a linha fina e mais uma introdução. Desculpem. E que nessa linha fina ou nessa introdução vai ter as informações de quem está entrevistando e principalmente do entrevistado. Nome completo, onde ele mora, o que é que ele faz, idade, algumas características dessa pessoa. Dando a sequência, vem aqui, ó, perguntas e respostas envolvendo os participantes. Quem são os participantes? Entrevistador e entrevistado. Entrevistador é quem faz as perguntas, entrevistado é quem as responde. As entrevistas, elas podem ser divulgadas, aqui já vamos falar da divulgação das entrevistas. Ela pode ser divulgada em sites, em revistas, jornais ou sites da internet, rádio ou televisão. Então na televisão ela vai ser em vídeo e em áudio, no rádio só em áudio. Já em revista e jornal, escrita. Agora sites da internet aí você pode encontrar tanto escrita quanto só oral, né, só o áudio ou com vídeo também. Cada veículo de comunicação apresenta uma peculiaridade, ou seja, uma característica. Portanto, o entrevistado em questão é selecionado tendo em vista o público-alvo. Uma coisa importante é você selecionar com antecedência o entrevistado. Vamos pegar como exemplo novamente a partida de futebol. O bom repórter, ele jamais deve esperar os jogadores, pegar qualquer jogador para entrevistar. Quando termina o jogo de futebol, ou o intervalo do jogo, chegar no intervalo, ele tem que pegar aquele jogador que mais se destacou, ou um dos que mais se destacou, para entrevistar durante a partida, né? Ele não pode pegar um jogador que não se destacou, né? Tem a questão da audiência, isso tudo ele tem que levar em consideração. Então é importante ele selecionar com antecedência, já pensar se é o jogador que mais deu assistência, se é o jogador que fez muitas faltas, se tomou cartão, se sofreu um pênalti, se fez gols. Então é importante pegar jogadores que se destacaram, se for um goleiro, fez grandes defesas. Então por isso que é importante o entrevistador já saber, já selecionar, né, quem é que ele vai entrevistar. Feito isso, vamos para a próxima parte. Isso aqui vocês também vão copiar. Vocês vão copiar tanto esse esquema, né, quanto esse pequeno texto aqui, tá? Vamos colocar no caderno. Tudo sobre a entrevista. Lembrando que se tiver alguma dúvida, vocês podem rever o vídeo, podem me fazer perguntas no WhatsApp, pode ficar à vontade. Se na hora de copiar também, vocês dão pausa no vídeo que vocês copiam com mais facilidade.
Vamos agora para um exemplo de entrevista. Vejam que vocês já têm isso no caderno. Mas eu estive observando em que alguns alunos na pesquisa que fez de entrevista, não colocou todos os elementos de uma entrevista. Eu ainda não disse nada porque eu estava aguardando essa aula, esse vídeo que eu estou gravando, para vocês, a partir dele, vocês relerem a entrevista que vocês pesquisaram e analisar o que é que ela está faltando. Alguns alunos já está completo, mas outros faltou algum elemento. E aí, um exemplo que eu vou colocar na frente, o que vem agora, um exemplo de entrevista, vocês vão fazer essa avaliação. O que é que a entrevista de vocês está faltando? Ou não. Mas se não estiver faltando nada, beleza. Mas se estiver faltando alguma coisa, complementem e mandem para mim. Tá bom? Depois de complementar. Vamos lá para o exemplo de entrevista. Eu vou fazer leitura e depois eu vou explicar cada elemento. Entrevista engraçada com João de Paula. Nosso entrevistado é o jornalista, escritor e humorista João Batista de Paula, o homem de Uruburetama, no Ceará. O repórter Marcelo Andrade, da Rádio Conexão, entrevista este humorista que vive no meio de nós, neste bate-papo, para nossa alegria e boa informação. Fique por dentro. Marcelo Andrade. Quando você começou, observe, Marcelo Andrade é o nome do repórter. Está aqui na parte de cima. Quando você começou a sua profissão de escritor e poeta, aí João de Paula responde: acho que foi desde quando eu nasci chorando. Quero comer. Ou então, não quero nascer. Ó dúvida cruel. Na época eu era verde. Depois que amadureci, em meados de 1984, comecei a fazer gracinha, poesia e piadinha. Marcelo Andrade. Você percebeu que tem talento para o humor? Sim, quando eu via o cão chupando manga, o homem tapando o sol com a peneira, o sapateiro fazendo sapato para o pé de mesa, pé de cadeira, e o sol nascendo quadrado. Aí percebi que eu poderia ser o cão chupando manga e nadar com um sorrisal na mão sem deixar se dissolver. Então vamos lá para os elementos. Aqui é o título: Entrevista engraçada com João de Paula. Essa outra parte aqui que eu vou circular, vejam bem aqui, essa parte aqui, ela é a linha fina. O que é que tem nessa linha fina? Tem o nome do entrevistado aqui, ó, João Batista de Paula. Tem o que ele faz, aqui, ó, jornalista, ó, escritor e humorista, que é a linha fina. Explica de onde é que ele mora, aqui, ó, Uruburetama, é uma cidade do Ceará. E depois vem a parte que explica quem é que vai entrevistar, né? O entrevistador, o repórter, e aqui diz onde é que ele trabalha. Então isso é a linha fina da entrevista. Além da linha fina, poderia vir outras informações, algo mais detalhado da vida do João de Paula, né? Então poderia vir, mas já seria linha fina e introdução. Nesse caso aqui não veio a introdução, veio só a linha fina. Então uma entrevista não é obrigatória ter uma introdução, mas a linha fina ela é obrigatória ter, porque é na linha fina que vai ter as informações principais de quem entrevista e de quem será entrevistado. Aqui vocês estão vendo que vem o nome do repórter destacado em negrito e o nome do entrevistado. Feito isso a primeira vez, da segunda vez em diante não precisa colocar novamente o nome deles, basta colocar as iniciais. Então aqui, ó, MA, quem é MA? Marcelo Andrade. E JP, quem é JP? João de Paula. Então essa é a organização de uma entrevista. Analise se a de vocês estão assim. Se não tiver, corrijam, mandam uma foto para mim depois aí. Vamos para entendido o que é uma entrevista, vamos para o que vocês vão fazer em casa. Aqui eu já falei disso aqui, que aqui vocês têm que, a nossa última aula, que foi isso aqui, vocês vão terminar, aqui explicando o que é entrevista e tudo mais, os detalhes, o exemplo da entrevista, pronto. Vocês já tem lá. Vamos lá, o que é que vocês vão fazer em casa? Vocês vão fazer o roteiro de entrevista e uma entrevista oral.
A princípio, vocês não vão fazer essa entrevista oral, não. A gente vai fazer o roteiro. O que é o roteiro? O roteiro é um planejamento da entrevista. A gente vai planejar a entrevista primeiro. Vamos lá. Você conheceu as características do gênero entrevista e agora terá a oportunidade de produzir tanto uma entrevista oral quanto um roteiro para ela, que deverá ser gravada para ser apresentada aos colegas, pais e professores. Então, como é que vocês vão fazer isso? Vocês não podem sair de casa para estar fazendo essa entrevista. Então, a pessoa que você vai escolher para entrevistar tem que ser feita, eu aconselhava fazer via WhatsApp. Você pega o celular, grava o áudio com a pergunta, e lá com a pessoa, você manda, a pessoa vai ouvir o áudio, vai gravar o áudio dela para você. Então, o ideal é assim. Ou então fazer uma ligação via WhatsApp e ir anotando, mas aí o trabalho é maior. Eu aconselho vocês a fazer via WhatsApp, porém com áudio, via áudio. Faz a pergunta, manda a pergunta, ela vai devolver com a resposta. O que vou produzir? O que é que você vai produzir? Um roteiro de entrevista e uma entrevista oral. Então, não vão fazer a entrevista agora não, por enquanto é o roteiro. Para quem essa entrevista? Ela vai ser para alunos da escola, familiares, amigos e outros convidados. Isso aqui a gente decide depois como é que a gente vai fazer. E como será apresentada? Por meio de uma filmagem ou gravação em áudio. Como a gente está nessa... A gente não vai poder fazer uma gravação de um vídeo. A menos que vocês queiram, mas aí vai dar mais trabalho por conta de que a gente está sem aula presencial. Então, ela vai ser, vocês gravam o áudio, vai ser áudio, você faz a pergunta, como eu expliquei antes, a pergunta com o WhatsApp e a pessoa manda a resposta também via WhatsApp. Aí depois vocês vão ouvindo e transcreve no papel, coloca no papel depois. Mas não descarta esses áudios não, tá bom? Então tem duas propostas de entrevista, proposta 1 e proposta 2, vocês vão escolher uma das duas. Na proposta 1, vocês vão entrevistar um atleta que pratique algum esporte, como futebol, vôlei, ginástica, basquete e atletismo. Aqui a gente não tem atletas profissionais, mas a gente tem muita gente aqui na região pratica futebol, pratica exercícios físicos, fazem ginástica. Então vocês vão escolher uma pessoa para fazer uma entrevista dessas pessoas. Ou pode ser a proposta 2. Qual é a proposta 2? É entrevistar alguém das áreas das artes, como um músico, dançarino, um ator, ou alguma pessoa que desenvolva trabalhos relacionados às artes. Então, ator a gente não vai achar aqui na região, ator. Mas assim, a gente pode ter pessoas que gostam de dançar, a gente tem aqui pessoas que cantam, que tocam na região, pode escolher uma pessoa assim. Tem pessoa também que faz esteira, crochê, pessoas que trabalham com outras produções artísticas, como organizando festas de aniversário e tudo mais. Então vocês vão escolher ou a proposta 1 ou a proposta 2. Feito isso, como é que vocês vão elaborar esse roteiro. Primeiramente, aqui eu vou colocar aqui algumas dicas que eu coloquei para vocês. A dica A é escolher uma das propostas, acima, que é aquelas do slide anterior. Vocês vão escolher ou a proposta 1 ou a proposta 2. B. Com base nisso, pesquise sobre a área de atuação da pessoa que você irá entrevistar, para que possa dominar o assunto e conduzir bem a entrevista. Porque, assim, se você não entende na área de futebol, você tem que pesquisar sobre isso para você entender, para ver que pergunta vai fazer. Então, se você vai fazer uma entrevista com alguém que produz crochê, esteiras, você tem que entender daquilo ali um pouco, o mínimo para você fazer a pergunta. Por isso que fala para você fazer leituras da área. Letra C. Releia as entrevistas estudadas, que é aquela que vocês fez. Leia outras entrevistas e assistam algumas para verificar como os entrevistadores elaboram suas perguntas. Então é importante vocês estarem procurando entrevistas no YouTube, assistindo jornais, para vocês verem como é que um entrevistador se comporta, como são as perguntas que ele elabora. É importante você estar vendo esses exemplos. Ler outras entrevistas na internet também. Letra D. Lembre-se de que as perguntas devem contemplar a atividade profissional do entrevistado.
É claro, né? Você não vai, se a pessoa é um atleta de futebol e você a convidou por conta disso, você não vai fazer pergunta de coisas que não tem nada a ver com futebol, não vai fazer pergunta de música. A mesma coisa, você não vai chegar para um músico, né? Alguém que toca violão, e fazer pergunta de futebol. Isso aí é óbvio. Aí tem alguns exemplos de perguntas aqui, ó. Como ele se interessou pelo que faz, quem foram as pessoas que o influenciaram, onde e de que forma ele atua. Então, são algumas sugestões e vocês vão pensar nisso. Letra E. Com base nas pesquisas e nas entrevistas lidas e assistidas, defina alguns questionamentos que poderão ser feitos ao entrevistado e registros na próxima página. Então, a próxima página eu vou passar, mas antes disso, atenção nesse quadro amarelo. Esse quadro amarelo, ele está dizendo para você evitar perguntas em que a resposta seja sim ou não. Por quê? Porque se você faz uma pergunta desse tipo, em vez de você perguntar assim, João, foi José quem lhe influenciou nessa área? Então ele vai dizer sim ou não. Então a pergunta ela não é aberta. A resposta ela vai ser muito sem informação. Então, ao invés de perguntar assim, você pergunta quem influenciou você, quem foi a pessoa ou as pessoas que lhe influenciaram. Então, quer dizer, é uma pergunta aberta. Então, evitem fazer perguntas que a resposta seja sim ou não. Em vez de perguntar, você nasceu em Riachão do Jacuípe? Em vez de perguntar assim, pergunta onde você nasceu. Porque aí, se tiver alguns outros detalhes do nascimento dele, ele vai ter a oportunidade de falar numa pergunta desse tipo. Diferente se você perguntar se ele nasceu em Riachão, ele vai dizer sim ou não e acabou. Já imaginou você tentar querer fazer uma pergunta e que a resposta seja só sim ou não? A entrevista ser sim ou não? Não vai ter informação quase nenhuma. Então tem que tentar fazer perguntas que a gente chama de perguntas abertas. Isso aqui não vai copiar. É importante, se você tiver dúvida, como eu falei, mandar uma pergunta para mim ou rever o vídeo. E é importante você dar pausa e copiar aqueles que eu sinalizei para copiar. Então, esse aqui é o trabalho em si, é o modelo, é o roteiro da entrevista. Isso aqui é o que vai ficar no caderno de vocês e vocês vão mandar depois uma fotografia para mim. É o trabalho da semana de vocês. Vocês não vão entrevistar ninguém agora, ninguém. Bom, o que vocês vão fazer? Vocês vão copiar isso no caderno e vai colocar nome do entrevistado. Quem é a pessoa que vocês vão entrevistar? É a pessoa da proposta 1, da proposta 2. Né? Quem é a pessoa? Coloca o nome aqui. Se não souber o nome completo, esse nome completo você vai ter quando você fizer a entrevista. Você vai perguntar à pessoa qual é o nome completo. Data de nascimento. Se você não tiver ainda, não coloque agora. Você vai obter essa data também na entrevista. Profissão. Aí você já sabe o que ele faz. Né? Tempo de profissão. Isso aqui é somente ele que vai dar a resposta. Então você vai elaborar 5 perguntas, certo? 5 perguntas. Então, primeiro escolhe a proposta, ou a 1 ou a 2, escolhe qual será a pessoa e elabora as perguntas. 5 perguntas. Aí vocês vão mandar para mim durante no caso amanhã, amanhã não. Pode ser qualquer dia, né? Vocês estão assistindo hoje, mas vocês podem mandar essas perguntas para mim durante a semana. Tá? Então vocês vão fazer essas perguntas e mandar a fotografia dessa página no caderno de vocês. Eu vou avaliar, o que tiver de mudar eu vou pedir para mudar, o que tiver de acrescentar também. Se tiver tudo ok, tudo certinho, não precisa mudar nada, né? E aí vocês, depois que fizer esse roteiro de entrevista, eu vou dizer o dia para vocês fazerem a entrevista propriamente dita. Mas por enquanto não terá entrevista. Então isso aqui vocês vão copiar no caderno. Então, é isso. A gente vai encerrando por aqui. E falar para vocês que cuide muito das pessoas que vocês amam. Cuide muito dos familiares. Né? Obedeçam seus pais, né? As pessoas mais velhas. E façam de tudo para que a parte de vocês seja cumprida. Para a gente o mínimo, aliás, de tempo possível para a gente estar retornando a se ver pessoalmente, tá bom? Então, um forte abraço e até a próxima aula.